Fala galera, aqui é o professor Olibário com mais uma aula para vocês sobre PL, PG, SQL e hoje nós vamos continuar falando sobre funções, especificamente sobre parâmetros de entrada, de saída e parâmetros de entrada e saída simultaneamente. Vamos falar da importância de parâmetros de entrada e de saída e vamos implementar um exemplo no PG Admin. Nós temos três tipos de parâmetros para funções: de entrada, que a gente especifica com a palavra in ou a gente deixa omitida, de saída, que a gente especifica necessariamente com a palavra out, e de entrada e saída, que a gente especifica com a palavra in, out. Quando que a gente utiliza isso? Vamos tomar como exemplo a nossa função aplica taxa. Ela tem dois parâmetros, valor 1 e valor 2. Notem que eu não coloquei nem in, nem out, nem in, out para nenhum desses valores. Quando eu não coloco, eles são necessariamente parâmetros de entrada. Os parâmetros de entrada são os parâmetros que eu tenho que passar para a função quando eu vou chamar essa função. Quando eu chamo a função aplica taxa, eu tenho que fazer select asterisco from aplica taxa e passar os dois valores, porque eles são parâmetros de entrada. Os parâmetros que são exclusivamente de saída são respostas da minha função. Qual é a utilidade desses parâmetros, portanto? Bom, no caso do aplica taxa, eu estou retornando um valor real. Agora imaginem que eu queira mostrar mais de um valor. Como eu poderia fazer? Eu poderia colocar como parâmetro de saída, porque quando eu chamar a função aplica taxa, eu vou passar como parâmetros os parâmetros de entrada, que são valor 1 e valor 2, e essa função vai me mostrar como saída os parâmetros de saída que estiverem aqui. O que seria então o parâmetro de entrada e saída? Se eu colocasse in, out, valor 1, eu estaria dizendo que valor 1 é um parâmetro de entrada e saída. Portanto, quando eu chamasse a função aplica taxa, eu teria que passar ele como parâmetro, porque ele é de entrada, mas a função também poderia me mostrar este valor como se fosse um valor de retorno da função. Então eu poderia manipular o valor 1 do jeito que eu quisesse, alterar o valor dele aqui e ao final ele seria mostrado para o usuário. Portanto, se eu quisesse mostrar dois valores aqui no aplica taxa, por exemplo, o valor da soma e o valor da taxa em si, uma alternativa seria eu colocar soma e taxa como dois valores de saída aqui, e não colocar esse returns real. Vamos ver um exemplo. Tem uma função chamada high-low, ela tem 5 parâmetros A, B e C, que são de entrada porque eu não especifiquei nada aqui, então é o mesmo que eu tivesse colocado in A, in B, in C, e tem dois parâmetros de saída, que são high e low. O high é o maior valor entre A, B e C, e low é o menor valor entre A, B e C. Notem que a minha função não está retornando absolutamente nada. O que ela vai mostrar são os valores high e low, porque são estes os parâmetros de saída. Quando a gente coloca parâmetros de saída, o único return possível é o returns record, que é um tipo múltiplo, como se fosse uma tupla. Então, quando utilizarmos parâmetros de saída, ou de entrada e saída simultaneamente, a gente pode omitir o returns ou colocar o returns record. E para chamar essa função, nós temos duas formas. A gente pode omitir o asterisco from e colocar simplesmente select o nome da função e os parâmetros de entrada da função, no caso A, B e C, 10, 20 e 30 respectivamente. E neste caso, a resposta vem como uma lista, com os elementos separados por vírgula. E a gente também pode chamar com select asterisco from e o nome da função, passando os parâmetros de entrada. Neste caso, os parâmetros de saída vêm separados por colunas. Vamos fazer um exemplo? Crie uma função mínimo AVG max que retorna o menor salário, o maior salário e a média salarial dos professores. Relembrando então a tabela professor, ela tem os campos ID, nome, data de nascimento e salário. Eu inseri algumas tuplas nela, aqui estão as tuplas inseridas e o script de inserção está na descrição do vídeo. Muito bem, vamos fazer a nossa função. Nós queremos uma função que mostra o maior, o menor e a média de salários dos professores. Sintaxe: create or replace function. Min AVG max. Eu não preciso de nenhum parâmetro de entrada, mas eu quero mostrar 3 parâmetros de saída. Então eu vou colocar out menor, que é um numérico, outro parâmetro de saída, que é a média, e um terceiro, que é o maior.
as está feita então a sintaxe da minha função. Tenho que fazer os selects que vão retornar os valores que eu quero. Para retornar o menor valor, select min salário from professor. E eu quero jogar este valor na variável menor. Selecione a média do salário dos professores e jogue esta média no parâmetro de saída média. E aqui eu vou arredondar para 2 casas. Por fim, selecione o maior salário e coloque o valor na variável maior, que é o parâmetro de saída. Vou compilar, ele compilou. Agora vou mostrar o resultado da função. Primeira forma de chamar é sem o asterisco from. Não tenho nenhum parâmetro de entrada, então é só chamar deste jeito. Compilando, ele mostrou para mim como uma lista. O menor salário então é 998, a média é 4.173,72 e o maior 12.150,34. E se eu trocar por asterisco from, ele separa estes valores em colunas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos!